poder criativo da palavra. O poder da palavra, né? Nós temos um poder muito grande em nós, que é a palavra. Quando nós começamos a ler o livro de Gênesis, que é o início, o começo, todas as coisas, eu estava percebendo, eu estava analisando, quando Deus começou a criar o mundo, Ele começou a criar com o poder da palavra. A Bíblia diz que no capítulo 1, no versículo 3, ele começa dizendo que Deus disse: haja luz e houve luz. Isso foi o primeiro dia. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus usou o poder criativo da palavra. Depois, no segundo dia, disse Deus, ou Deus disse, né? Haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Então Deus disse no segundo dia. No terceiro dia também disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus. Deus disse no terceiro dia. No quarto dia disse também Deus: haja luzeiros no firmamento. No quinto dia Deus disse, ou seja, disse Deus. No sexto dia Deus também disse. Então, eu quero pensar com os irmãos sobre o poder criativo da palavra. O mundo que nós vemos hoje, ele começou pelo poder criativo da palavra. Tudo começou com a palavra, quando Deus disse: haja isso, haja aquilo. Tudo começou com o poder criativo da palavra. O mundo e o universo que nós vemos hoje, que vieram a existir, ele veio existir mediante o poder da palavra de Deus. Diz a Bíblia, e nós cremos, que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, que nós somos criados à semelhança de Deus. E Deus também nos deu a capacidade de falar. Uma das principais diferenças do ser humano e as outras espécies é a habilidade de falar. Isso é maravilhoso, porque nós olhamos para nós mesmos e percebemos que há uma diferença enorme entre nós e os outros seres. Nós somos diferentes. E uma das grandes diferenças, além de tantas, é a capacidade de falar. É a capacidade que Deus deu ao homem, não só, né? Ou seja, Deus não deu ao homem somente o sopro de vida, não, mas Ele também deu do seu espírito e ao mesmo tempo que deu a capacidade de articular palavras. Na verdade, o sopro do seu espírito era o próprio espírito dele habitando em nós. E aí não só soprou em nós esse sopro de vida, mas também nos deu a capacidade de falar, capacidade de articular palavras, o que não acontece com a outra espécie de ser, a não ser nós que somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, a habilidade de pensar relaciona diretamente com a capacidade de falar. Nós pensamos e nós falamos. Nós externamos o que nós pensamos através do nosso falar, de articular as palavras. Então, a habilidade de pensar está diretamente, intimamente relacionada com a capacidade de falar. Nós somos os únicos seres com capacidade de pensar e de falar. Isso é maravilhoso. Isso nos faz ser semelhantes a Deus. É uma das outras e tantas semelhanças que nós temos de Deus. É a capacidade de pensar, de decidir, de escolher e de articular, de falar, de expressar o que nós sentimos. E a Bíblia diz, lá em Lucas 6,45, que a boca fala do que o coração está cheio. Vamos mudar coração aqui, mente, né? Pensamento. A boca fala daquilo que a nossa mente, coração, os pensamentos estão cheios. Então nós expressamos o que nós sentimos através do falar. O falar, o dizer, as palavras têm poder grandes, têm poder tremendos em nossa vida. No princípio, o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas. Quando Deus falou,
dando a ordem criativa, tudo ao redor começou a mudar, começou a sofrer influências. Então a palavra tem esse poder de influenciar. Então quando Deus ele deu a ordem criativa, tudo ao seu redor começou a mudar, passou a ter vida. O abismo onde pairava o Espírito de Deus começou a ter mudanças, a ter influências. Houve a mudança com o poder criativo da palavra. Por isso entendemos que nós temos a capacidade de influenciar o mundo, as pessoas que nos cercam, com as palavras que saem da nossa boca. Por isso precisamos aprender a fazer o uso consciente das palavras. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que conhecemos o Deus dessa palavra e que aprendemos com Deus, precisamos aprender a fazer o uso consciente das palavras. Que as palavras têm o poder de influenciar, de mudar o mundo, de mudar as pessoas, de mudar circunstâncias. Então, se nós formos analisar, perceber quão é tremendo o poder das palavras, nós teremos mais cuidado com aquilo que nós falamos, porque tem poder de vida, palavras têm poder de morte. Devemos ter muito cuidado, porque a palavra pode influenciar o mundo. Então, a gente percebe que quando um ministro da economia fala alguma coisa que não fica bem entendida, mexe com a bolsa de valores, mexe com o mundo econômico, porque ele falou alguma coisa que talvez não foi bem colocada e aí tudo pode desandar. Então as pessoas têm que ter a capacidade de perceber que as suas palavras têm poder de influenciar o mundo dos negócios, o mundo dos relacionamentos, o mundo no trabalho, o mundo no colégio, aonde nós andamos. Nós precisamos entender que a palavra tem um poder criativo de criar para o bem e de criar para o mal. Por isso que nós devemos, como servos do Senhor, ter cuidado. Precisamos aprender a fazer o uso consciente das palavras para não termos prejuízos. A Bíblia diz, lá em Provérbios 18, 21, não sei se o irmão aí em casa vai procurar, mas se quiser, pode fazê-lo. Provérbios capítulo 18, versículo 21, que diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Perceba como é sério a palavra. É algo tremendo a palavra. Agora o que me deixa maravilhado é que Deus usou a palavra para criar o mundo que nós vemos. Mas Ele nos deu também esse poder criativo. Ele nos deu também a capacidade de falar. Ele nos distinguiu dos outros animais. Os outros animais não falam. Ah, mas o meu papagaio fala. Não, o teu papagaio não fala. O teu papagaio, ele repete as coisas. Ele só repete. Ele fica te enremedando, como dizem, né? Na verdade, ele não fala, tá certo? Nós é que falamos. Nós é que podemos, com a palavra, mudar o mundo ao nosso redor. Influenciar o mundo ao nosso redor. O papagaio não fala. O papagaio nos engana, se que podemos dizer assim. Então perceba, a morte e a vida estão no poder da nossa língua. E há muitas pessoas, por não considerar essa verdade, às vezes se autodestrói, ou até destrói outras pessoas. Porque a Bíblia diz que a palavra tem poder de morte, mas também tem poder de vida. Nós podemos ressuscitar uma vida que está no calabouço da tristeza, da baixa autoestima. Nós podemos levantá-la com o poder da palavra. Quando nós chegamos para alguém que está triste, desanimado, sem esperança, e você leva uma palavra de ânimo para essa pessoa, ela se levanta, ela se ergue da tristeza. Por quê? Porque a palavra tem o poder de libertar, de levantar as pessoas. E nós, sabendo que somos portadores da palavra de Deus, devemos ter muito cuidado quando articulamos, quando falamos as palavras, para falarmos de maneira correta,
para gerar vida e não gerar morte, porque palavra tem poder de vida e palavra tem poder de morte. As palavras, elas influenciam o nosso ambiente, pode ter certeza. Quando nós chegamos em qualquer ambiente que encontramos pessoas tristes e nós falamos palavras de alegria, palavras de entusiasmo, as pessoas se sentem animadas, se sentem com esperança, porque a palavra ela pode influenciar o ambiente onde nós estamos. É tão bom nós encontrarmos pessoas alegres, entusiasmadas, elas levantam o nosso astral. Às vezes você acorda um dia assim meio triste, meio sem muita alegria, e você chega no trabalho ou na faculdade, está lá aquele seu amigo, seu colega que é cheio de vida, cheio de novidade, cheio de alegria, e aquilo passa para você como uma corrente, e você se alegra, você se levanta, você se anima. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque as palavras têm o poder de influenciar o ambiente que nós estamos. A Bíblia diz que nós somos responsáveis pelo que nós falamos. Isso é muito sério. A Bíblia diz que cada um de nós, e às vezes eu fico, meu Deus do céu, fico preocupado, viu? Porque a Bíblia diz que cada um de nós irá dar conta de cada palavra que nós pronunciarmos. Eu fico a imaginar como deve ser imenso o computador que tem no céu, viu, irmão? Deve ser um computador enorme, assim, que vai gravar bilhões e trilhões de dados. E nós temos uma eternidade no céu. Uma eternidade. Deus vai chamar de um por um. Você vai dizer assim, mas vai demorar demais até chegar a minha vez. Mas vai chegar, irmãos. Nós temos a eternidade. Deus vai dizer assim, hoje é o dia de Edísio. Ó, estou contando que eu vou para o céu, né? E eu vou mesmo. Quem diz é a Bíblia, eu creio na Bíblia. Hoje é o dia do Edísio. Edísio, vamos lá para o quartinho da verdade. E Deus vai passar toda a minha vida diante dele. Não mais para me condenar, nem condenar nenhum de nós, mas para prestarmos contas a Deus. Ele diz que nós vamos dar conta. Isso é o povo dele que vai dar conta de cada palavra frívola, palavra sem graça, palavra que teve uma intenção de ferir, de tudo nós vamos prestar conta diante do nosso Deus. E aí eu fico preocupado, viu, irmãos? Que durante toda a minha vida, quantas palavras eu já falei, e às vezes nós não temos poder sobre as palavras. Não temos, irmão. Nós não temos poder sobre a palavra. Depois que a palavra sai da nossa boca, acabou. Ou ela vai destruir, ou ela vai o quê? Edificar, ou ela vai levantar. Depois que ela sai da nossa boca, diz a palavra que é como flecha lançada. Palavras são como flecha lançada. Nós não temos mais a capacidade de correr atrás da palavra e tentar, sabe, mudar o seu destino, o seu objetivo. Não, não podemos mais. A palavra tem poder de incentivar para o bem ou para o mal. Então tenha cuidado. Quando você for conversar com alguém, orientar uma pessoa, porque a palavra que você diz tem o poder de incentivar para o bem ou para o mal. Você já incentivou algumas pessoas? Foi para o bem ou foi para o mal? Você já percebeu o resultado, o fruto do seu incentivar? Perceba, a palavra tem o poder de motivar. Motivar para o bem ou motivar para o mal. A palavra é algo muito sério. É muito tremendo o poder da palavra. Nós podemos motivar uma pessoa para fazer um motim, para perseguir as pessoas. Podemos despertar nas pessoas motivação para perseguir alguém, destruir alguém, desfazer o plano de alguém. Então, a palavra pode motivar para o mal, mas também pode motivar para o bem. Para o bem. Palavras têm o poder de transformar comportamentos para o bem e para o mal. Como palavra é um negócio muito sério. Viu? Seríssimo. É muito sério. Então, a mídia sabe muito bem disso. As pessoas que trabalham com a mídia sabem como as propagandas têm o poder de influenciar a gente. Muitas vezes você quer comprar uma marca, mas quando chega lá, você se lembra de uma marca que a mídia lançou sobre você. Falou tanto, propagou tanto que você terminou se deixando levar pelaquela marca. E às vezes até mais caro e faz o mesmo efeito, mas você se deixou influenciar o seu comportamento, a sua decisão, pela palavra que foi jogada sobre você.
Então, nós precisamos aprender a fazer o uso consciente das palavras. E aí eu me lembro de um versículo que de vez em quando eu digo aqui que eu acho muito interessante, que os ouvidos, o nosso ouvido, prova as palavras, assim como o nosso paladar prova o alimento. Irmãos, isso é viver com sabedoria. O crente é para viver com sabedoria nesse mundo. Precisamos aprender com sabedoria, viver com sabedoria, provar as palavras, porque senão nós vamos ser levados, influenciados por ventos de palavras. Temos que ter cuidado, pois se lembre que a palavra tem o poder de incentivar para o bem ou para o mal, de motivar para o bem ou para o mal, de transformar comportamentos. Isso é muito sério. E a juventude é um alvo fácil para a mídia influenciar. A juventude é um alvo muito fácil de ser influenciado pelas novidades seculares, né? É muito fácil. E a mídia sabe disso e trabalha bastante com o poder influenciador da palavra. Dizem que uma palavra 1000 vezes falada, 1000 vezes repetida, ela vai transformar-se em verdade. Aliás, uma mentira, né? Uma mentira 1000 vezes falada, 1000 vezes dita, ela vira uma verdade, mas isso não é verdade. Uma mentira jamais vai se transformar numa verdade. Jamais. Verdade não pode ser mudada. A verdade é algo intacto. Ela não pode ser mudada. Uma mentira, ela pode, se transfigurar, tentar se parecer com a verdade, mas uma mentira jamais será uma verdade. Jamais. Não pode. Porque a verdade é genuína. A verdade ela é imutável. E uma mentira não pode se transformar. Porque uma mentira é uma mentira. E uma verdade é uma verdade. Então uma mentira, ela 1000 vezes repetida, ela pode influenciar. Ela pode influenciar. Mas ela não vira uma verdade. De jeito nenhum. A verdade, ela é intocável. A verdade é genuína e é imutável. A verdade, ela pode desanimar uma nação. Pode desanimar uma pessoa, pode desanimar uma igreja. Você sabia disso? Que pessoas podem lançar palavra de desânimo e destruir um ministério, destruir uma vida, destruir um talento, destruir tantas coisas. Palavra é algo muito poderoso. Satanás sabe muito bem disso. A Bíblia diz que lá no livro de Números, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus prometeu ao povo que eles iriam ser levados, que Deus daria a esse povo uma terra que manasse, né, leite e mel. Mas não ia sair leite e mel, não. Isso aí é uma expressão dizer que era uma terra maravilhosa, uma terra produtiva, uma terra boa. E a Bíblia diz que Deus chegou a Moisés e disse: Moisés, envia homens que espiem toda a terra de Canaã, que eu hei de dar. Isso eu estou lendo Números 13. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E a Bíblia diz que Moisés, orientado por Deus lançou a palavra. E Moisés disse: olha, Deus quer que 12 príncipes de cada tribo, é isso? Seria 12 cada tribo, né? Vá espiar. Espiar, vamos transformar aí em observar, em analisar a terra de Canaã. A Bíblia diz que então esses homens que Moisés levantou, príncipe de cada tribo, eles foram olhar a terra, foram perceber a terra. E Moisés falou: vocês vão lá e vocês olhem a terra. Vocês vejam se os que habitam ali são fortes ou se são fracos, versículo 18, 13, 18, se são poucos ou se são muitos. E se a terra é boa ou se a terra é má, vocês analisem tudo e trazei frutos de lá, para nós analisarmos o fruto de lá. E a Bíblia diz que eles assim fizeram. Foram 40 dias de observação, observando a terra, analisando a terra, a planície, que era uma terra muito extensa que Deus
entregou ao povo de Israel. Mas depois eles voltaram para trazer o relatório a Moisés. E chegaram e Moisés disse, falem-nos. Eu posso imaginar Moisés e a multidão ali doida para ouvir, né? Poxa, como será a terra que Deus vai nos dar? Será que mana leite e mel? Será que é uma terra maravilhosa? Será que é uma terra bonita? Eu acho que estavam todos ali reunidos, sabe, loucos para ouvir o relatório de Josué e daqueles, Josué, Caleb e daqueles que foram lá. E eu achei interessante, Caleb diz o seguinte, que na verdade, naquela terra havia homens grandes, homens fortes e poderosos. E Caleb disse que deveríamos assim mesmo subir aquela terra, possuir a terra, porque certamente o Senhor nos fará prevalecer contra ele. Então Caleb foi lá e ele viu que havia homens grandes, homens fortes. A terra era uma terra fortificada, porque tinha homens valorosos lá e valentes. Mas quando Caleb começou a tecer o comentário sobre a terra, a Bíblia diz que outros que foram com eles, se levantaram e disseram, não, nós não podemos ir contra eles, porque eles são homens fortes, homens poderosos. E essa palavra, a Bíblia diz que infamaram a terra, ou seja, falaram mal da terra, e que haviam lá homens fortes e que eles não eram capazes de vencê-los. E a Bíblia diz que eles começaram a chorar, começaram a se entristecer, começaram a se sentir pequenos e incapazes de conquistar a terra. Então perceba que Caleb traz uma palavra de ânimo para levantar o povo, mas teve muitos outros do que foram com eles que trouxeram uma palavra de desânimo, de incapacidade, e a Bíblia diz que eles começaram a chorar, se entristeceram, ficaram angustiados diante daquele desafio. Por isso que eu digo que a palavra pode desanimar toda a igreja, toda uma nação, um povo. Tudo isso pode acontecer. A voz do desânimo, do medo, da falta de fé, colocou medo e incapacidade ao povo. Quando aqueles outros deram um relatório, eles foram tomados por uma incapacidade. O medo é isso que faz a voz do desânimo. A voz que vem dizer que nós não somos capazes, porque a voz, a palavra, tem a capacidade de influenciar. Então a voz do desespero, que eles foram influenciados, veio algo negativamente. E devemos ter cuidado com as nossas palavras. Precisamos, mais uma vez, aprender a usar a palavra de maneira consciente, porque nós semeamos aquilo que plantamos com a nossa boca. Então aqueles homens, quando disseram não somos capazes, são gigantes, eles chegaram a dizer que eram gigantes que habitavam ali e não tinham como vencê-los, eles trouxeram o coração do povo de Deus, sabe o que, irmãos? Algo negativo, influenciaram negativamente. Por isso nós devemos ter cuidado. Nós semeamos aquilo que plantamos com nossa boca, ou nós escolhemos, né? Que plantamos com a nossa boca. Aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. Então, o que nós plantamos com a nossa boca, devemos ter cuidado. Aí vamos lá para Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua. Enquanto Caleb celebrava a vida e a vitória, os outros celebravam o quê? A derrota. A derrota. Caleb trazia uma voz de esperança, os outros traziam uma voz de desânimo. Caleb trazia uma voz de vitória, os outros de derrota, porque a vida e a morte estão no poder da nossa língua. Caleb e Josué lançam palavras de ânimo e coragem. Eles viram o que os olhos do desânimo não conseguem ver. Caleb viu gigantes, viu. Caleb viu homens fortes, grandes, poderosos, valentes. Mas eles viram o que os olhos do desânimo não conseguem ver. Aqueles que viram negativamente. Porque lançaram ao povo aqueles a voz do desânimo. Mas Caleb e Josué viram acima das circunstâncias. Então a igreja do Senhor, o povo do Senhor, precisa de homens e mulheres. Não esqueçam as mulheres, tá certo? A igreja do Senhor precisa de homens e mulheres que vejam além das circunstâncias. Estamos diante de nós problemas, desafios,
circunstâncias tantas, mas precisamos olhar acima da circunstância e não nos deixar vencer por ela. Por isso precisamos de palavra de vida, de palavra de ânimo, de palavra de poder. Por isso precisamos, mais uma vez, aprender o uso racional, o uso consciente das palavras. A Bíblia sabiamente diz que todo homem, toda mulher, não esqueça das mulheres, todo homem e toda mulher deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isso é ser sábio. Por quê? Porque palavra é coisa muito séria. Aí Tiago vem dizer, olha, todo homem, toda mulher deve ser tardio para falar, pronto para ouvir, mas para falar tardio. Ou seja, ponderar bem as palavras. Ponderar bem as palavras, pensar, não agir no calor da emoção, porque quando nós agimos ou falamos na emoção, dizemos muitas coisas que depois vamos nos arrepender. Mas depois que nós falamos, a palavra já saiu. Ela vai cumprir o seu efeito de morte ou de vida. Então, aquele que demora a falar, ele está pensando muito mais. E o que tem as palavras ao sabor da emoção, fala coisas que muitas vezes vai se arrepender e vai se entristecer. Então precisamos, quando a Bíblia é sábia, né, irmãos? Ela diz, seja tardio para falar. Por quê? Porque aquele que é tardio para falar, ele está pensando, analisando as circunstâncias. E quando ele lança uma palavra, é uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, é uma palavra de sabedoria, porque ele é tardio em falar, ele fica considerando a situação, ele fica ali no canto, certo? Numa reunião, você deve ficar calado, só falar quando aquele que lidera o grupo vai querer ouvir a sua voz. Então, quando ele disser, quem quiser agora pode falar. Não seja imediatista, não seja aquele emocional. Tenha calma, analise os fatos. E na hora de você falar, você vai falar uma palavra sábia que vai ao encontro, e não de encontro. Vai ao encontro daquele assunto que está sendo discutido. Porque tardio para falar, pronto para ouvir. Devemos ter cuidado quando formos liberar uma palavra de repreensão, de exortação, de elogio, uma crítica, um conselho ou orientação. Até nisso temos que ter cuidado, irmãos. Quando alguém chega para nós e diz, olha, irmão, eu queria falar com o irmão, eu queria uma palavra, um conselho para fazer alguma coisa. Irmão, antes de você aconselhar esse irmão, ore, peça a Deus direção. Porque você pode dizer uma palavra para aquela pessoa e o diabo inverter tudo, distorcer tudo e levar a pessoa a fazer algo errado. Eu já vi muita gente dizer, olha, eu tomei decisão assim, porque o irmão me mandou, foi o irmão que disse. E aí culpa o irmão. E às vezes o irmão realmente foi um tanto quanto inconsequente, porque não analisou o fato, não analisou a situação. Então, quando formos liberar uma palavra de repreensão, até para repreender, viu, irmãos? É preciso ter sabedoria para repreender. Pedir a Deus, não é porque você detém ou mantém um cargo na igreja, que Deus lhe deu para dirigir alguém, orientar alguém, que você vai dizer qualquer coisa. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja rápido em falar. Pondere os fatos, escute primeiro, analise a situação. Até para você repreender, não vá se vestir da sua autoridade, né? A autoridade eclesiástica, dizer, não, eu vou ser... Não faça assim. Porque você pode repreender uma pessoa e você pode entristecê-la para o resto da vida. Você pode repreender alguém e machucá-la para o resto da vida. Porque palavra tem poder de ferir, mas também tem palavra de poder de curar. Palavra tem poder de levantar, mas também tem poder de derrubar. Tem que ter cuidado. Quando você vai exortar uma pessoa, quando você vai elogiar, cuidado com os elogios, viu? Elogio é coisa muito séria. Você pode elogiar uma pessoa e ela começar a se ufanar, se sentir, sabe, o maioral, se sentir o tal. Tem que ter cuidado. Até os elogios têm que ser de maneira sábia, de maneira com sabedoria. Cuidado com as críticas. Você pode criticar uma pessoa e essa crítica ser construtiva, mas ela pode ser uma crítica destrutiva. E nós somos
tendenciosos por demais a criticar, não para levantar, mas para derrubar muitas vezes. Devemos ter cuidado com a crítica, tá certo? Devemos criticar para o bem da pessoa e não para o mal da pessoa. Chegar para a pessoa e criticá-la, mais uma crítica que venha, tratar com essa pessoa de uma maneira sábia, não para colocá-la embaixo. Vai aconselhar? Tenha cuidado. Vai orientar? Tenha cuidado. Não confie nas suas experiências. Não confie na sua sabedoria. Mais uma vez, procure a orientação do Espírito Santo. Deus lhe deu uma capacidade, Deus colocou você em uma situação de um conselheiro, de um orientador, mas não se ache que você é o tal. Nunca esqueça de depender do Espírito Santo para falar e dizer a coisa certa. Não podemos esquecer que o inimigo, ele sabe muito bem o poder das palavras e ele distorce na mente daquele que nos ouve. O inimigo, ele sabe o poder das palavras, ele sabe o valor das palavras. Ele procura impedir, destruir ou criar fofocas e inimizades. Muitas vezes a gente é levado a ver no meio da igreja pessoas que sofreram de fofocas, criaram inimizades. Por quê? Porque o diabo, ele trabalhou nessa situação. Ele usou as palavras para destruir, para impedir o crescimento. A palavra tem um potencial criativo e Deus usa para esses fins. Olha só, a palavra tem um poder criativo e Deus as usa para esse fim. A palavra mal usada, mal intencionada, tem um poder destrutivo e Satanás usa para esses fins. Dá para entender a diferença? Deus, ele sabe que a palavra tem um poder criativo e Deus usa para isso. Mas o diabo sabe que a palavra tem um poder de destruir e ele usa para esses fins. Então lembre-se, há um poder latente em nossas bocas, mas que pode se manifestar para curar, para transformar, para sarar e para restaurar. O poder latente está em nossa boca, um poder não manifesto. Latente é algo que não é manifesto, mas pode se manifestar. Quando nós somos guiados, quando nós dependemos do Espírito Santo, e esse poder latente, quando se manifesta, ele vem para curar, para transformar, para sarar, para restaurar vidas através do poder da palavra. Que sejamos a boca de Deus nesse mundo, manejando a palavra da verdade com a nossa boca. O mundo precisa ser transformado e através do poder da palavra de Deus. E essa palavra deve ser falada, deve ser pregada, propagada através da minha boca, da sua boca. Nós somos a boca de Deus nesse mundo. Esse mundo precisa ouvir o evangelho da nossa boca. Precisa ser sarado com a palavra que sai da nossa boca. Quantas pessoas há aí lá fora que precisam de uma palavra de carinho, uma palavra de ânimo, de restauração, de vida, de salvação. Precisamos falar para essas pessoas. Tudo que as pessoas mais querem é ouvir uma palavra. Tem pessoas, irmãos, que são carentes de uma palavra. Se nós soubermos, aproveitar esse momento e levar uma palavra de vida para essa pessoa, ela pode ter uma vida restaurada, ela pode começar de novo, ela pode ter uma outra chance para começar uma nova vida. Então, irmão, que sejamos a boca de Deus nesse mundo, manejando a palavra da verdade, através das boas novas do Evangelho. E a Bíblia diz que Jesus disse, ide por todo mundo, pregando. Pregando é falando, é levando esse Evangelho a todo mundo, todas as nações. Então precisamos mudar o mundo através das boas novas do Evangelho. Onde a luz do Evangelho chegar, chega vida. Onde essa palavra chegar, irmão, chega vida, chega esperança. E eu e você, nós somos um instrumento de Deus para proclamar as boas novas do Evangelho. O mundo precisa ouvir a voz de Deus. O mundo precisa ouvir a voz de Deus. E eu e você somos a voz de Deus nesse mundo. Nós somos os braços, as mãos, os pés, nós somos a boca de Deus. E a boca de Deus fala a palavra de vida, fala a palavra criativa, fala a palavra que restaura. Então nós precisamos, mais uma vez,
a aprender a fazer o uso consciente das palavras, sabendo que palavra tem poder de morte, palavra tem poder de vida, e nós somos a voz de Deus nesse mundo para transformar vidas. Que Deus possa abençoar a nossa igreja, que possamos seguir assim, sendo instrumentos transformadores deste mundo através do poder da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja?